Bom dia! Que coisa boa estar com você aqui nesta segunda-feira para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Sim, um pouco. Nosso objetivo aqui é compartilhar com você uma porção pequena da palavra de Deus de uma maneira simples e prática, para que você possa ter um pouco mais do alimento da palavra de Deus. Eu vou convidar você também para compartilhar esse vídeo com alguém, para que esse alguém possa ser abençoado e possa abençoar outras pessoas. Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma história que está lá no livro de Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 7. É uma história muito interessante que fala de 4 leprosos. Mas antes de nós lermos o texto, eu queria explicar para você o que é um leproso. Você já deve ter ouvido falar sobre a doença da lepra. A lepra é uma doença extremamente contagiosa. Hoje ela já é controlada. Existem alguns tratamentos de hanseníase. No entanto, a lepra no Antigo Testamento era uma doença muito mais profunda do que a hanseníase. É uma lepra, sim, era uma lepra, mas ela começava de dentro para fora. Não era um problema na pele só, era um problema interno. E esse problema acabava sendo demonstrado através da pele, e a pessoa acabava perdendo alguns extremos, dedos, ponta de dedos do pé, orelha, ponta de nariz, alguns pedaços do corpo, literalmente, eram perdidos em função da necrose. Uma doença que socialmente era de extrema exclusão. Hoje a gente se fala muito sobre inclusão, sobre incluir pessoas diferentes, mas naquela época a prática era exclusão. Inclusive era orientado pelo próprio Deus em Levítico capítulo 14, se você quiser ler, Deus dá uma orientação de como tratar com os leprosos. A palavra lepra aparece na Bíblia em torno de 54 vezes, desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento. E nós temos aí alguns relatos de cura de lepra feitas por Jesus. Lá em Mateus capítulo 8, quando Jesus cura um leproso pondo a mão no leproso. Jesus não teve nojo, não teve problema nenhum em pôr a mão num homem e trazer cura para aquele homem. E também nós tivemos a cura dos 10 leprosos, lá em Lucas capítulo 17. E esses relatos mostram que havia, para que a cura fosse oficializada e a pessoa entrasse de novo no seio da sociedade, era necessário que se apresentasse ao sacerdote. O sacerdote era o agente de saúde da época. Era ele que dava o aval para a pessoa voltar às atividades sociais. Por isso que Jesus fala para os leprosos, olha, para o leproso que foi curado. Lá em Mateus capítulo 8, ele fala: vá até o sacerdote por causa disso, porque ele tinha que cumprir a lei. Muito bem, mas a lepra era uma figura também de castigo, e lá em Levítico capítulo 13, 14, se fala disso. Porque quando a pessoa pecava, havia um castigo, era um sinal de que a pessoa tinha pecado. E no Antigo Testamento não havia graça. Então a pessoa pecou, ela ficava enferma direto com a lepra, né? E a lepra era de uma maneira bem exclusiva. Era considerada incurável, e a palavra lepra vem no original de Lázaro. Tanto é que Lázaro, o nome Lázaro também quer dizer leproso. Por isso que veio essa ideia de fulano é um lazarento, fulano é um leproso. O significado é de lepra, de uma pessoa leprosa, pecadora, contaminada. Bom, então, falando um pouquinho sobre lepra, agora nós vamos conversar sobre os 4 leprosos de Segunda Reis, capítulo 7. No verso 3 em diante, eu vou ler rapidinho para vocês. Havia 4 homens com lepra sentados junto à porta da cidade. Porque
por que ficarmos juntos aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor. Mas se nos matarem, de qualquer maneira teríamos morrido. Então haviam quatro leprosos, os quatro juntos na porta da cidade de Samaria. A cidade de Samaria estava rendida já, porque estava cercada pelo exército sírio. Eles já iriam morrer de qualquer maneira. E é o que os leprosos estavam dizendo: olha, nós vamos morrer de qualquer jeito. Se a gente entrar na cidade, a gente morre. Se a gente ir lá para o acampamento dos sírios, a gente vai morrer. Vamos lá no acampamento, que pelo menos a gente tenta comer. Foi isso que eles falaram. Quando eles chegaram lá no acampamento, fora da cidade, em volta, né? O exército estava em volta. Eles perceberam que os cavalos estavam amarrados. Você leia depois o trecho. Os cavalos estavam amarrados, tudo estava vazio. As tendas com comida pronta, estava tudo pronto. Eles chegaram e ficaram assustados. Eles acharam que era uma armadilha, mas eles perceberam, com o passar do tempo, que não tinha ninguém no acampamento. E aí eles, no 5 diz assim: ao anoitecer, eles partiram para o acampamento dos sírios, e quando eles chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém lá, pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído dos carros de guerra e o galope de cavalos e o som de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para se atacarem, para nos atacarem. Então, o que aconteceu foi que Deus, à noite, fez com que um ruído sobrenatural de carros de guerra, de exército, de gente correndo, acontecesse e os soldados do exército sírio ouviram aquele barulho e eles acharam que os israelitas tinham contratado algum judeu, algum outro exército, um terceiro, né, que isso é muito comum, para acabar com o rei da Síria. Então eles fugiram, largaram tudo, largaram dinheiro, largaram prata, largaram ouro, largaram comida pronta. Quando os leprosos entraram, eles entraram e eles comeram e eles se fartaram. E a Bíblia conta que eles encheram o bolso de prata, de ouro. E depois que eles comeram e que eles ficaram fartos e que eles já estavam com todo o despojo do exército, eles falaram um para o outro. Depois você leia na continuidade aqui, ó. No fim, depois que eles comeram tudo, eles falaram assim: por fim, disseram uns aos outros, os quatro leprosos: isso não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos para ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias no palácio. Então eles pegaram, se levantaram e falaram: olha, nós comemos, nós nos fartamos, mas agora nós temos que dar a boa notícia para o rei, nós temos que dar a boa notícia para os nossos irmãos. E o que eu aprendo com esse pequeno trecho? A história continua, eu vou convidar você para ler depois, é 2 Reis, capítulo 7, a história continua, mas o que eu queria compartilhar com você é que algumas coisas nós podemos aprender com esses quatro leprosos. Primeiro, que todos nós somos leprosos, todos nós pecamos, todos nós temos as nossas dores, as nossas mazelas, e que muitas vezes as nossas dores nos unem. Quantas vezes uma pessoa dá um testemunho: olha, eu passei um problema assim, e a outra pessoa se identifica. As nossas dores nos unem, mas nos unem com um único objetivo: para nós termos a chance, vermos a chance de um recomeço. Os quatro não tinham mais chance de vida. Eles iriam morrer ou pela lepra, ou por fome dentro de Samaria, ou pelo exército. Eles iam morrer, eles não tinham esperança. No entanto, eles
tomaram uma decisão, um movimento. Eles partiram, os 4 decidiram se levantar e ir até o exército do inimigo. Eles tomaram uma decisão unidos, juntos, para um propósito, para tentar. E hoje Jesus está nos dizendo: sempre há chance com o Senhor. Sempre há recomeço. Sempre há um recomeço. Sempre há uma esperança. Que coisa maravilhosa nós sabemos que vale a pena confiar e crer em Cristo Jesus. Outra coisa que nós aprendemos com os 4 é que eles foram unidos pela dor, mas também eles foram unidos para as boas novas. Como é importante nós termos pessoas ao nosso lado que queiram dar boas notícias. Esteja perto de pessoas que queiram dar boas notícias. É muito difícil a gente estar com pessoas que só veem um lado mal da coisa. E hoje, com os 4 leprosos, nós aprendemos que eles estiveram juntos na dor, mas eles estiveram juntos também nas boas notícias. Que coisa maravilhosa! A outra coisa que eu aprendo com esses 4 leprosos é que a vitória está em permanecer nos princípios até o fim do processo. Eles não sabiam como que ia terminar a história, mas eles acabaram se surpreendendo, porque eles foram fiéis em dar as boas notícias e ainda receberam comida de graça e o despojo do inimigo de graça. Deus é maravilhoso. Deus é que guerreia as nossas guerras. Essa é a outra coisa que nós aprendemos. Deus fez um milagre em que os inimigos ouviram o exército celestial. E Jesus hoje nos diz que ele está pronto com o exército dele para guerrear a sua guerra e a minha. Que coisa linda! Não olhe para a lepra do outro. Já pensou se os 4 ficassem olhando um para a lepra do outro? Nossa, sua lepra está muito fedida. Nossa, a sua está muito grande. Ih, a tua está ruim, hein? Ia ficar uma coisa muito desagradável e sem propósito, sem esperança. Mas eles olharam para uma expectativa, possibilidade de vitória, de conquista. E foi isso que aconteceu. Os 4 juntos partiram para enfrentar o exército assírio, que já não estava mais lá. Deus tinha ganhado a guerra por eles. Muito bom. O que nós aprendemos hoje é isso: que você entenda que nós somos leprosos do mesmo jeito que esses 4 leprosos. Mas Jesus tem poder para nos curar, nos libertar, nos salvar, nos libertar das nossas dores, colocar pessoas em volta de nós que possam nos trazer esperança, dividir a nossa fé em Cristo Jesus. Isso é muito bom. Há esperança para o perdido. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor perdoou os nossos pecados pelo sangue de Jesus. E hoje nós já somos curados, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E te suplicamos, ó Deus, que o Senhor prepare para cada um que está ouvindo, Senhor, pessoas que possam partilhar da fé genuína, da fé inabalável, da fé que o Senhor coloca no nosso coração, de confiarmos em Ti, mesmo no período de dor. Nós te suplicamos em nome de Jesus, dá vitória para cada um que está passando por dor, Senhor. Ou a dor física, a dor mental, a dor emocional, a dor espiritual. Nós te suplicamos, ó Deus, da mesma maneira que o Senhor abriu os ouvidos daqueles homens do exército sírio, para ouvir o exército do céu. Nós te pedimos, ó Deus, dá-nos sinais, Senhor, para que nós possamos confiar em Ti, sabendo que o Teu exército peleja por nós, no nome de Jesus. Obrigada, Senhor, é o que nós te agradecemos. Amém. Amém. Que bom estar com você e até semana que vem, em nome de Jesus. Tchau, tchau.